Você sabia que existe um período da história que é chamado de período do silêncio de Deus? Esse período ele é conhecido como período interbíblico ou período intertestamentário. Esse período ele compreende pelo menos 400 anos e ele conta a história entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, de Malaquias até João Batista. Esse período ele prepara o terreno para a vinda de Jesus. Olha que incrível. Dentro desse período nós tivemos 4 impérios dominando a Terra Prometida, nós tivemos profanação do templo em Jerusalém, nós tivemos retomada do poder pelos judeus durante um determinado período, explicação de muitas histórias que ocorreram no Novo Testamento e que são explicadas por fatos que ocorreram nesse período, como, por exemplo, o fato dos judeus não se darem com os samaritanos, ou a festa da Hanukkah, ou Chanukah, e por que se comemora essa festa. Fica aqui comigo que eu vou te contar de forma resumida o que aconteceu nesse tempo e por que nós chamamos de período de silêncio de Deus. Querido, querida, antes de tudo, toca no curtir aí para que esse vídeo seja divulgado para mais e mais pessoas, ok? Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bom, o período de silêncio de Deus, ou período interbíblico, ele pode ser dividido em 4 outros subperíodos. São eles: o período persa, indo aí de 430 a.C. a 331 a.C., o período grego, de 331 a.C. até 167 a.C., o período dos macabeus, indo de 167 a.C. até 63 a.C., e o período romano, indo ali de 63 a.C. adiante, até o nascimento de Jesus e um pouco mais à frente. O período persa ele começou um pouco antes de 430 a.C., lá em 536 a.C., mas o período de silêncio de Deus começa em 430 a.C. É o período quando Deus não trouxe nenhuma revelação e quando os profetas não escreveram nada da parte de Deus, ok? Eu preciso te dar um contexto antes de começar esse período. Então nós temos o Reino do Norte, Reino do Sul, Reino do Norte sendo levado cativo pela Assíria em 722 a.C. Nesse exílio ocorre uma mistura cultural dos judeus, não só com os assírios, mas com todos os povos conquistados. Então, os judeus ali do Reino do Norte, eles se misturam e aderem à cultura dos outros povos, e não só isso, mas eles se casam com povos estrangeiros. Isso explica, por exemplo, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Eles enxergavam os samaritanos como um povo impuro. O Reino do Sul, por sua vez, é levado cativo um pouco depois, para a Babilônia, em 587 a.C. Nesse caso, não ocorre a mistura cultural, porque os judeus eles conservaram a sua cultura na Babilônia, tanto que eles implementaram e criaram as sinagogas, onde eles podiam compartilhar da palavra de Deus e assegurar que a sua cultura estava segura mesmo na Babilônia. Até 430 a.C. nós tivemos profetas falando em nome do Senhor. Inclusive a gente tem na nossa Bíblia profetas falando nesse período. Então você tem lá Ezequiel, Jeremias falando durante o exílio, e você tem Esdras, Neemias e Esther, histórias que se passaram após o exílio na construção do templo e a reconstrução da cidade. Durante o exílio babilônico também, pessoal, os judeus eles abandonam o hebraico e eles começam a falar só o aramaico, que era a língua ali da Babilônia. Por isso que a fonética de algumas palavras ou muitas palavras hebraicas se perdeu ao longo do tempo. Por exemplo, uma delas é o tetragrama, o nome de Deus, que até hoje ninguém sabe como se pronuncia. Pessoal, os principais eventos que ocorreram nesse período de domínio persa foram a reconstrução da cidade de Jerusalém e do templo de Deus e a história de Esther. Mas fica comigo que o próximo período ele é mais importante ainda da gente entender, porque ele explica muito bem o contexto do Novo Testamento. O próximo período, então, é o período de domínio grego, que vai ali de 331 a.C. até 167 a.C. Aqui, então, Alexandre o Grande derrota Dário da Pérsia e domina não só o Império Persa, mas todo o mundo conhecido da época. Alexandre já havia sido profetizado lá em Daniel 7 como um leopardo
que viria velozmente e conquistaria o mundo de uma forma muito rápida. Ele conquistou quase todo o mundo conhecido na época em 12 anos e com 33 anos ele morre. Nesse período, ele exige que a cultura grega seja implantada em todo e qualquer território conquistado. Então a cultura helênica ou a cultura grega, ela é difundida por todo o mundo nesse período. Em vez de destruir os reinos conquistados, como seus antecessores, a Pérsia e a Babilônia, por exemplo, os gregos eles implantavam a sua cultura e faziam com que a cultura dos povos locais ou dos povos conquistados fosse descaracterizada. Isso era um problema, obviamente, para os judeus, que era um povo monoteísta. Então nós sabemos que a cultura está intimamente ligada com a religião. Então logo, o povo judeu conquistado começou a adotar não só a cultura, mas a religião dos gregos. Muitos começaram então a adorar deuses pagãos. Com a morte de Alexandre, então, o seu império é dividido entre 4 generais. O primeiro é Cassandro, que domina ali a Macedônia e a Grécia. O segundo é Lisímaco, que domina a Trácia. O terceiro é Seleuco. E o quarto foi ali Ptolomeu, que dominou o Egito e a Arábia. Inclusive, durante um tempo, os Ptolomeus dominaram a Palestina. E foi durante esse período que foi escrita a Septuaginta, que é a primeira tradução da Bíblia hebraica para o grego. Curiosidade! Você sabia que essa tradução, a Septuaginta, ou tradução dos 70, ela se chama assim porque 72 rabinos, segundo a tradição, se reuniram ali e traduziram a Bíblia hebraica do hebraico para o grego em 72 dias? Olha que incrível a história até agora, mas eu te prometo que fica mais incrível ainda. Você sabia que muitos desconhecem o período que se segue, que é o período dos Macabeus, que se dá ali em 167 a.C. até 63 a.C.? Nesse período, então, um vassalo de Roma, chamado Antíoco Epifânio, grave esse nome, dominou a região da Judéia. Esse cara não só recusou a liberdade religiosa aos judeus, mas ele também proibiu a circuncisão e a observância do Shabat, e muito mais. Olha isso aqui, em 167 a.C., esse cara, Antíoco Epifânio, ele profanou o templo de Deus, ele sacrificou uma porca, que era um animal impuro para os judeus, e fez um altar pagão ao deus Zeus no mesmo templo. Essa foi a gota d'água. Foi então que Matatias Macabeu, por isso o nome Revolta dos Macabeus, se rebelou contra Epifânio. Não só ele, mas ele e os seus filhos. Em algum momento, Matatias morre. Aí o seu filho, Judas Macabeu, ele assume a liderança da revolta e em 166 a.C., os Macabeus vencem o exército seleucida e retomam o domínio de Jerusalém. Olha isso aqui, a tradição diz que 10.000 soldados judeus venceram 165.000 soldados gregos. Começa então a purificação do templo. Em 25 de Kislev, ou 25 de dezembro de 164 a.C., o templo é dedicado novamente a Deus. Ocorre a primeira comemoração do Chanukah, ou Hanukkah, que é a festa das luzes. Olha essa curiosidade, galera. A tradição diz que a Hanukkah ela dura 8 dias, porque naquela época, quando eles reacenderam a menorá, que é o candelabro, eles só tinham óleo para um dia. E para eles fazerem mais óleo, iria durar pelo menos uma semana. Mas a tradição diz que, milagrosamente, esse óleo que só durava para um dia, queimou durante 8 dias. E aí eles tiveram tempo suficiente para fazer o novo óleo e garantir que a menorá não se apagasse mais. Mas, pessoal, como nada dura para sempre, por conta de uma disputa de poder entre os descendentes de Matatias, o povo judeu se enfraquece e Jerusalém é tomada pelo Império Romano em 63 a.C. por Pompeu Magno. O imperador romano, então, em algum momento faz Herodes o Grande rei da Judéia. Esse Herodes o Grande era o Herodes que reinava ali quando Jesus nasceu. Herodes, apesar de ser judeu, ele era edomita, ou seja, descendente de Esaú, e ele dominava a favor dos romanos. Pessoal, fica aqui comigo. É nesse contexto, então, que Jesus nasce. Então, na época, se falava 3 línguas. Tínhamos o grego,
tínhamos o aramaico e tínhamos o hebraico, que era menos falado. Só nas sinagogas, quando se lia o pergaminho, enfim. Por isso que nós vemos a maior parte do Novo Testamento escrito em grego, mas com algumas palavras em aramaico e hebraico. Jesus, inclusive, se comunicava com os seus discípulos em aramaico. O governo era estável, então Roma dominava Jerusalém e Roma tinha ótimas estradas, porque isso facilitava a cobrança de impostos por todo o império. Então, nesse contexto, as estradas facilitaram o avanço do ministério de Jesus. A cultura grega estava tão incrustada na cultura romana e na cultura dos povos em geral, que até o panteão romano tinha correspondentes gregos. Então, o deus Zeus tinha o correspondente Júpiter no panteão romano. E, da mesma forma, o deus Poseidon tinha o correspondente Netuno no panteão romano. E existia uma depravação moral excessiva, que era costume romano. Por isso que nós vemos Paulo condenando muitas vezes a imoralidade sexual no Novo Testamento. Muitas de suas cartas falam isso. Queridos, quando a gente olha para esse período, o período interbíblico, a gente nota tanta coisa acontecendo e parece que o povo de Deus ele vai ficando cada vez mais em segundo plano. Isso nos leva até pensar que Deus abandonou seu povo, que Deus virou seu rosto e deixou a banda tocar aqui na terra do jeito que os homens quisessem. Mas todas essas coisas contribuíram para que Cristo viesse na plenitude dos tempos. Não podia ser antes, nem depois. Todas as coisas contribuíram para que o ministério de Jesus avançasse da forma que ele avançou quando ele esteve aqui. Eu quero encerrar justamente com Gálatas 4, do 4 ao 5, que fala justamente da plenitude dos tempos. Gálatas 4, 4 e 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ele não demora a agir. O tempo dele é perfeito. Então fica firme, descansa. No tempo certo, ele vai te exaltar. Queridos, o Matando a Sede fica por aqui. Espero que vocês tenham se apaixonado por essa história incrível e como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não se esquece de curtir, se inscrever e compartilhar com toda a família para que eles conheçam essa história apaixonante, para que eles conheçam quão apaixonante é a Bíblia. Até mais!